inserida no nosso culto pela manhã. A última ministração sobre essa temática que é a liderança, né? Esse chamado, essa vocação que Deus tem para a vida dos seus discípulos, para a vida da igreja. Então, hoje é a última, então, vocês enjoaram já de mim, eu acho, todo domingo de manhã aqui. Hoje é a última, diga assim, graças a Deus. Amém. A lista está ali, tá? No final da reunião, não esqueça de colocar o seu nome ali, você que está inscrito na Escola de Servos. Na semana que vem, eu falei com o pastor Alberto hoje de manhã, provavelmente o módulo de visão vai ser iniciado com o pastor Roberto, mas a princípio, durante a semana, o pastor Alberto vai estar confirmando. Tá bem? Amém. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 6, Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 30. O Felipe me perguntou qual que seria o tema da ministração de hoje. Eu confesso que eu não sou muito bom com temas, de colocar um tema, daí depois vocês me ajudam no final. Vamos botar um nome nessa ministração aqui. Amém. Só antes de nós lermos, só com o intuito de a gente recapitular aquilo que nós ouvimos durante esses 3 domingos passados. Então, a gente, no primeiro domingo, a gente falou um pouquinho sobre esse entendimento, né, esse discernimento, essa consciência que nós temos, que nós somos chamados de Deus, que nós somos escolhidos para uma vocação, para um propósito. Então, o texto que foi bem batido foi João 20, 21, aonde que diz que assim como Jesus falando aos seus discípulos agora, assim como o Pai me enviou agora, eu vos envio. Então, essa consciência, né, esse entendimento que sobre a nossa vida está o propósito de Deus. Sobre a nossa vida está, assim como estava sobre a vida de Jesus, uma missão, assim como estava sobre a vida de Jesus, um propósito, agora está sobre a nossa vida. E nós precisamos, como discípulos de Jesus, como igreja, entender isso. Amém? Eu frisei uma frase, né? Então tem algo para nós fazer. Amém? Todos nós, independente de quem somos. Né? No segundo domingo, nós falamos então um pouco do caráter, da essência desse chamado. A gente falou um pouquinho sobre humildade. Então, como Jesus, ele desenvolveu o seu ministério e manifestou essa essência, esse caráter de humildade durante a missão que Deus havia lhe conferido. E no último domingo, nós falamos sobre o serviço, sobre trabalho, que Jesus, então, agora ministrando com os discípulos, que grande era a seara e pouco eram os trabalhadores. Então, essa consciência agora do serviço, de esse olhar aguçado, desse discernimento, desse campo que precisa de serviço, né? Então a gente precisa então estar atentos a isso. Amém? E hoje então nós vamos terminar com esse texto, né? E o meu objetivo aqui é animar, né? Animar a igreja, animar os meus irmãos aqui, nos animar através da pessoa do Espírito Santo. Eu vindo para cá, eu me lembrei de um texto, quando o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, né, um jovem pastor ali, e o apóstolo Paulo fala assim, em 2 Timóteo, se você quiser anotar, né, no capítulo, 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 6, ele fala assim, então por esta razão, ou por esse motivo, uma vez mais, eu quero te encorajar,
né? A minha versão diz, eu quero te admoestar, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Então, só para a critério de introdução, então o apóstolo Paulo, então, mais uma vez ele diz, né, de novo, ele olha para a vida de Timóteo, seu discípulo, o seu filho, e ele diz assim, desperta, reaviva o dom que está sobre você. E isso é muito importante a gente não perder. Que existe sobre a minha e sobre a tua vida algo depositado da parte de Deus. Amém? Então ele olha para a vida daquele jovem, do seu discípulo, seu filho, e ele anima, ele encoraja Timóteo. Existe um dom sobre a sua vida, existe uma missão sobre a tua vida, existe um ministério sobre a tua vida, então que a cada dia possa despertar isso, reavivar isso dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a minha oração, e essa é a minha, aquilo que eu oro nessa manhã, que sobre a tua vida possa, a cada dia você possa despertar, florescer aquilo que está dentro de você, que não é de você, mas que é de Deus, que é o que Deus colocou na sua vida para esse mundo. Amém? Amém? Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ele, te anima, te acorda, Deus colocou algo precioso dentro de ti. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Então, dentro disso, dentro dessa perspectiva, nós vamos ler esse texto, nós vamos ler Marcos, é um texto muito conhecido, então, do 30 do 30 ao 44. Eu gostaria que você prestasse bem atenção à minha Bíblia, a King James, né? Para ajudar ali no telão ali. Diz assim o texto: retornaram os apóstolos e se reuniram agora com Jesus para relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então, convidou-lhes Jesus, vinde somente vós comigo para um lugar deserto, para que vocês possam descansar um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou ou olhou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas. Porquanto eram ovelhas sem pastor, e sem demora passou agora a ministrar-lhes muitas orientações. Em algumas versões diz que sentiu compaixão e passou a ensiná-los. Versículo 35. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmo de comer. E algumas versões falam assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Ao que lhe responderam: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Mas Jesus lhes questiona: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo agora se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem
com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, deu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes, e toda a multidão, entre toda a multidão que estava ali reunida, todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Amém? Queria que você fechasse, então, mais uma vez seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu ministres conosco. Nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Desperta o dom, anima os Teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, aonde, dentro de tudo aquilo que nós temos falado nesses últimos 3 domingos que passaram, esse episódio ele acontece logo depois que Jesus ele envia os discípulos para uma missão, para irem e pregarem o Evangelho. E agora eles retornam e à presença de Jesus. E retornando à presença de Jesus, diz o primeiro versículo que nós lemos, que agora eles na presença de Jesus, depois de ter cumprido a missão, né? A missão que Deus havia conferido a eles, eles sentam com Jesus, creio eu no meu coração, né? Eles sentam com Jesus e eles começam agora a relatar, a falar tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. Ou seja, como tinha sido o trabalho, o serviço da pregação do Evangelho, né, do anúncio do reino de Deus, né, da evangelização. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, amados, que ele envia os discípulos. Então, esses discípulos agora, dentro de tudo aquilo que nós já ouvimos nesses últimos domingos, eles já tinham essa consciência de quem era Jesus, eles já tinham consciência do chamado e do ministério que Deus havia dado a Jesus, e agora, por consequência, a eles também. Eles já tinham consciência e entendimento desse caráter, dessa essência da pregação, de como deveria ser a pregação, e do trabalho, como havia trabalho a ser feito. Tanto é que Jesus envia de 2 em 2 a diferentes lugares, a diferentes regiões. Então agora, dentro de todo esse contexto, eles chegam de volta. Eles retornam dessa missão, e eles sentam com Jesus, e eles começam agora a relatar, a falar para Jesus, como se fosse uma prestação de contas. Eles começam agora a falar de tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles tinham feito, e não só feito, ensinado. E como nós estamos falando de liderança aqui, é importante a gente extrair algo desse versículo, porque o líder, ele é assim. Ele não só pode, o ensino, ele complementa a prática. Amém? Glória a Deus, você entende o que eu estou falando? Então, muito mais do que não só ensinar, falar como deve ser feito, dar as direções, a administração daquilo que precisa ser agora executado, mas também fazer. Amém? Então eles tinham essa consciência de não só
fazer, mas também ensinar. Não só ensinar, mas também praticar e fazer. Amém? Glória a Deus. Então, Deus quer te levantar nesses dias, em nome de Jesus, para praticar tudo aquilo que você tem de conhecimento. Em nome de Jesus, amém? Que você possa, que nós possamos, através da nossa vida, ensinar, através dos nossos procedimentos e da nossa prática. Então, quando eles chegam para relatar, quando eles chegam para falar tudo aquilo que tinha acontecido, então eles falam aquilo que eles fizeram e aquilo que eles ensinaram. Deu para entender até aqui? Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante, amados, a gente entender, né, que eles sentam então agora com Jesus e eles começam a prestar contas, né, prestar contas do seu trabalho. Dentro de um contexto aqui que eles estavam vivendo, então, Jesus olha para eles, eles voltam desse trabalho, desse serviço, Jesus olha para eles e agora convida eles, sente a necessidade de convidar eles a ir para um lugar à parte. Ele chega a falar assim, só vocês, ou seja, só os discípulos, vamos a um lugar à parte para que vocês possam agora descansar um pouco. Então Jesus identifica na vida deles um cansaço, uma estafa. Ele identifica na vida deles, em nome de Jesus, uma sobrecarga. Isso é normal acontecer muitas vezes na atividade, naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Muitas vezes nós nos cansamos, não é verdade? Mas a Bíblia fala em Gálatas, amados, que se a gente não se cansar de fazer o bem e não sucumbir, com certeza nós cumpriremos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então é importante saber que Jesus, ele nos contempla. Então o versículo 31 está dizendo isso. Então convidou-lhes Jesus, vinde vós comigo, no 31, tá? Vinde vós comigo a um lugar deserto agora, para que vocês possam, então, vocês trabalharam, vocês fizeram o trabalho de evangelização, né, de anúncio do reino de Deus, agora vocês precisam descansar um pouco. Daí diz o texto, ainda faz uma ressalva, né? Pois a multidão dos que chegavam e partiam, então era muita gente para atender, era muito trabalho, né, era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Olha só, tamanho era o trabalho, tamanho era as pessoas para serem atendidas, que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus olhando o cansaço deles, Jesus olhando agora, vamos dar uma boia, vamos dar uma comida para esse povo, para os obreiros, para os discípulos. Então vamos retirar, eu quero convidar vocês agora para nos retirar, né, para o deserto, e nós vamos tirar um período de férias, um período de folga do trabalho. Creio eu no meu coração, quem não gosta de uma folga, né? Num período de férias, de um descanso, né? Creio eu no meu coração que os discípulos ficaram alegres e contentes com isso. Só que o texto continua, amados. O texto continua, e no versículo 32 diz assim, então eles saíram, né, de barco e foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que ouviram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então pensa comigo aqui. Imagina comigo. Galera, vamos descansar, vamos para um lugar deserto, vamos se alimentar. Tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente também merece. Imagina os discípulos se colocando, graças a Deus que Jesus teve esse discernimento, né? Agora a gente vai descansar um pouco. Só que diz o texto que quando o povo, a multidão, viu que eles estavam indo para esse lugar deserto, eles correram na frente, eles foram na frente e eles chegaram lá antes
de Jesus e dos discípulos. Eu fico imaginando, amados, a carinha deles quando eles chegaram lá. Agora nós vamos descansar, agora está tudo certo, nós vamos dormir um pouco. Chega lá e vê aquela multidão. Meu Deus. Não, Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai mandar essa galera embora. Não, hoje já encerrou o expediente, hoje nós estamos de folga, está fechado, não, acabou, voltem amanhã, nós precisamos descansar um pouco, recuperar as energias. Com certeza foi isso isso está por minha conta, tá, gente? Tá? Se quiser, descarta aí. Com certeza, eles se cutucaram, não, Jesus, nosso mestre, vai fazer alguma coisa. Só que o versículo 34 diz assim: quando Jesus desceu do barco e olhou aquele enorme ajuntamento, sentiu compaixão por elas. Imagina aqueles discípulos, não. Jesus está sentindo compaixão, misericórdia, a pena da galera, de novo. Não. Você já sabe o que vai acontecer, né? Jesus sentiu compaixão delas. Olha, a gente já falou sobre isso aqui nos domingos anteriores. Jesus sentiu compaixão delas porque eram ovelhas que não tinham pastor. Amém? Então Jesus, eles olham para Jesus, creio eu assim, tá por minha conta, tá? Uma reação, não, Jesus vai despedir eles, e Jesus começa a olhar com amor, com carinho, com misericórdia e com compaixão para aquele povo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos ver se existe alguém aqui. Eu não sou assim, tá? Sabe aquelas pessoas que são metódicas? Quem conhece essas pessoas? E isso não é um defeito, tá? Eu não estou dizendo que é um defeito. Aquelas pessoas que elas são extremamente organizadas, tudo no seu lugar. Elas são disciplinadas. Sabe aquelas pessoas? Aqueles que de repente não lidam muito bem com isso, assim, que não são tão organizados assim, esse cara é muito cri-cri, meu Deus do céu. Sabe aquelas pessoas? Tem gente aqui, levanta a mão aí, te denuncia. Os militares, né? Imagina, amados, mudou tudo. Estava tudo organizado. Já tinha assinado o papel das férias. A folga já estava decidida. E Jesus inventa de mudar. Não tem mais folga. Não vai ter mais férias. Como é que nós reagimos quando as coisas mudam assim de repente? Por que eu faço essa pergunta, amados? Porque a nossa vida ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele faz o que quer e na hora que quer. E nós precisamos entender que a nossa vida e aquilo que o Senhor faz
pode mudar da noite para o dia. A gente relatou aqui, amados, a respeito de Paulo, que ele tinha, junto com a sua equipe missionária, um objetivo, um alvo de ir a um lugar, e o Espírito Santo vem e agora conduz ele para outro, muda os planos. O que eu quero dizer com isso? Fique preparado, fique atento. Talvez está tudo certo, tudo planejado, e eu não estou falando contra a organização, contra o planejamento. Mas que nós possamos ficar atentos à voz, sensíveis à voz do Espírito Santo, que talvez, para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida e através da sua vida, Deus queira mudar algumas coisas. Deus queira quebrar o protocolo. Está dando para entender? Glória a Deus. Então imagina Jesus, os discípulos olhando para Jesus. Terminou tudo, acabou as nossas férias. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só que os discípulos, amados, ainda deram uma resistida. Então diz o texto que Jesus olha para eles com compaixão, vê a necessidade deles, dessa multidão, ovelhas sem pastor que precisavam de direção, precisavam de proteção, precisavam de cuidado, precisavam de alimento. E Jesus agora, a minha versão diz assim, e sem demora, passou agora a ministrar com eles muitas orientações. Em outras versões diz, a ensiná-los, sem demora. Jesus, ou seja, não perdeu tempo. Creio eu no meu coração, amados, que Jesus estava não só atendendo o povo, mas também estava ensinando mais uma vez os seus discípulos. Amém? E por que eu digo isso? No versículo 35 diz assim, e com o passar das horas, o final da tarde, então estava chegando no final do dia, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram, este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Versículo 36, despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, para comprar para si o que comer. Então, dentro desse contexto, amados, um povo com fome, um povo necessitando de orientação, necessitando de proteção, de uma referência, e um outro lado, discípulos cansados, eles não tinham tempo para comer, também com fome. Nos relatos anteriores diz a palavra de Deus que João Batista havia morrido. Talvez eles também com tristeza no seu coração, com a perda de um discípulo de Jesus. Então, de um lado, um povo precisando de referência, de um lado, um povo precisando de alimento, de cuidado, de proteção, Jesus no meio, e os discípulos agora também com fome, também cansados, e talvez tristes e desanimados. Mas uma coisa interessante, amados, que Jesus olha para os seus discípulos, assim como Jesus olha para mim e para você hoje, em nome de Jesus, receba isso. Ele olha para os seus discípulos, ele vê o contexto de tudo que estava acontecendo, e ele diz assim, dai-lhes vocês de comer. Amados, isso é tremendo, amados. Isso é tremendo.
Essa é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus que está sobre a minha e sobre a tua vida. Que mesmo cansados, que mesmo muitas vezes tristes, desanimados, mesmo assim, nós temos todas as condições, através do Espírito Santo, de agir, de ajudar, de suprir e de alimentar pessoas que necessitam. Amém? Porque a força, ela não vem de nós mesmos, a força ela vem do Senhor. Amém? Então, Jesus, não só atendendo o povo, mas ensinando os discípulos, vocês agora vão dar para eles de comer. Versículo 37, acompanha comigo. Ao que agora os discípulos não entendendo muito o que estava acontecendo, amados, e vai reportando isso para a sua vida, em nome de Jesus, viu? Porque muitas vezes, amados, você e eu, nós temos essa tendência, essa consciência, muitas vezes, que talvez, e muitas vezes a gente se usa disso, de uma autopiedade, um vitimismo, e de repente, por causa da nossa história, daquilo que nós vivemos, que Deus não pode nos usar. Mas independente do estado que você está, Deus quer lhe usar. Independente da situação adversa que você está vivendo, Deus quer lhe usar. E eles perguntam, nós darmos de comer, como que isso vai acontecer? Então agora eles trazem a Jesus uma solução, ou de repente uma resposta natural. Então nós temos que vamos ter que ir e comprar com cerca de 200 denários, pães para eles comer. E mesmo com esse dinheiro não vai dar. Porque a gente precisa entender, amados, que na força do nosso braço, nós não conseguimos. Muitas vezes, amados, nós estamos cansados, desanimados, frustrados e decepcionados até com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, com as nossas forças. Então daí, sabe o que a gente vai fazer? Ah, Senhor, despede a multidão mesmo. Deixa que eles se virem, deixa que eles vão comprar lugar. A gente vai transferindo a responsabilidade que está sobre os filhos de Deus, sobre os discípulos de Jesus. Tá, eles não vão embora, então a gente precisa ter dinheiro. E mesmo tendo 200 denários, nós não vamos conseguir alimentar toda essa multidão. A gente precisa entender que o agir de Deus, dentro daquilo que Deus te chamou, dentro daquilo, da vocação que Deus tem colocado dentro do teu coração, amados, tudo que Deus vai fazer através da sua vida é algo divino, é algo espiritual e sobrenatural. Não tem nada a ver com essa terra. Amém? E eu acho interessante que Jesus, como eu disse, Jesus estava ensinando os seus discípulos, atendendo o povo e ensinando os seus discípulos. O relato, esse milagre da multiplicação dos pães, estão relatados nos 4 evangelhos. E eu gosto do relato de João, no capítulo 6, no versículo 5, que ele pergunta, Jesus se vira para Filipe e pergunta para ele, aonde nós vamos comprar pão para eles, para essa multidão? Olha só. Então se vira em direção a Filipe e diz, aonde compraremos pães para lhes dar a comer? E o texto, o próximo versículo, coloca o próximo versículo assim, mas Jesus disse isso apenas
para provar eles, pois ele bem sabia o que ia fazer. Então Jesus olha para Filipe e diz assim, ó: aonde que nós vamos comprar pão? Será que Jesus não sabia? O próximo versículo diz que Jesus sabia por que ele estava perguntando isso. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Só que Jesus estava, amados, instigando Filipe. Jesus estava estimulando Filipe. Porque, amados, aos olhos humanos, como alimentar tamanha multidão? E Jesus se vira para Filipe, talvez os discípulos também olhando ali: aonde nós vamos comprar pão? Talvez os discípulos se cutucar, viu? Ele quer que a gente dê para comer, mas nem eles sabem onde que a gente vai comprar pão. Mas Jesus estava tudo debaixo do controle de Deus. E Jesus agora começa a excitar, a compelir, a estimular Filipe. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesses dias que Deus vai, em nome de Jesus, começar a ministrar contigo, viu? Vai começar a te colocar em situações onde que você vai ter que saber o que fazer. E não com o seu intelecto, mas com tudo aquilo que Deus já está ministrando contigo. Amém? Que Deus possa mexer contigo nessa manhã em nome de Jesus, viu? Que Deus possa te animar, te reavivar nessa manhã em nome de Jesus, viu? Ah, pastor, mas eu ando meio cansado. Ah, pastor, eu ando meio com fome. Ah, algumas coisas não têm sido supridas na minha vida. Deus te cutuca nessa manhã, em nome de Jesus, viu? E ele disse assim: vão ver. A minha versão no 38, 6:38, Marcos 6:38 diz assim, ó: Jesus indagou: quantos pães vocês têm? Vão verificar. Então nessa hora, olhe para dentro de você. Será que realmente você não tem nada a oferecer a Deus? Será que realmente você não tem nada a fazer na obra de Deus? Jesus estimula, Jesus instiga, e eles vão então, aqueles que não sabiam como iam dar de comer, eles vão procurar alguma coisa, e quando eles acham, diz que eles tinham, quantos? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes, versículo 39, que fizesse todo o povo sentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós sempre teremos algo para colocar à disposição de Deus. Como disse o pastor Eloy aqui, mesmo que seja pequenininho, o menor, mas sempre Deus vai colocar algo no seu coração, para que o milagre se estabeleça. Diz o texto, amados. E essa manhã, em nome de Jesus, é uma manhã profética no meio da igreja, viu? Essa manhã, em nome de Jesus, eu quero incentivar você. Em nome de Jesus, viu? Eu quero animar você a despertar o dom que há em você.
entregam para Jesus aqueles pães, poucos pães, 5 pães e 2 peixes. Eles entregam para Jesus. Eles colocam à disposição de Jesus, em nome de Jesus, meus queridos. Entregue a sua vida, coloque a sua vida à disposição de Jesus. Aquilo que você é, aquilo que você tem. Mas pastor, tu nem sabe. Olha, Deus sabe. Deus sabe que a provisão que você tem, que aquilo que você tem é insignificante. Que aos olhos humanos não serve para nada. Deus sabe. Mas diz o texto que eles entregaram para Deus. Entregaram para Jesus. E Jesus, quando eles fizeram isso, Jesus olha para eles e fala assim: agora vocês mandem o povo sentar. Mandem o povo sentar. E Jesus determinou, versículo 39, que fizessem, Jesus que mandou o povo, não, que eles fizessem que todo o povo se acomodasse em grupos. Então Jesus agora começa a orientar, começa a ensinar os discípulos. Versículo 40. E assim o fizeram. Deixa eu dizer uma coisa para ti, em nome de Jesus. Vai ter momentos na sua vida, na minha vida, que Deus vai falar algo para nós que não tem lógica. O que esse homem... A gente estava de folga, a gente estava de férias, essa multidão chegou aqui agora, só tem 5 pães e 2 peixes. Ele manda todo mundo sentar, ele manda a gente fazer essa galera toda sentar. O que ele vai fazer? A gente precisa entender, amados, como eu disse aqui, que a palavra de Deus, as orientações de Deus, as direções de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós não vamos entender. Muitas vezes nós não vamos aceitar, porque não tem lógica. Como alimentar uma multidão com poucos pães e peixes? Sabe qual que é a nossa parte nessa história? Obedecer. Amém? Muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Muitas vezes nós ficamos indiferentes à palavra de Deus. E por consequência, a nossa liderança, o nosso chamado, a vocação que Deus tem para nós, fica comprometida. Porque nós não obedecemos a Deus simplesmente pelo fato que nós não entendemos o que Ele está dizendo. Ou que não tem lógica. Que nós possamos obedecer independente do nosso intelecto, mas que nós possamos, em nome de Jesus, com a vida de Jesus, andar por fé. E assim o fizeram, 40, e assentando-se em grupo. Então, ou seja, eles obedeceram a Jesus, a orientação de Jesus, mesmo sem lógica, mesmo não entendendo o que ia acontecer. Eles obedeceram, versículo 41. Diz o texto que Jesus agora, preste atenção em nome de Jesus, Jesus pega aqueles pães. Não dá para ficar sem o microfone. Jesus pega os pães. Imagina que Jesus com os pães e com os peixes na mão. Vem aqui, Patrick. Vem aqui. Me ajuda aqui, obreiro do Senhor. Uma multidão sentada, esperando uma ação de Jesus. Os discípulos também esperando para ver o que ia acontecer. Jesus pega os pães, pega os peixes, e diz o texto que ele olha para cima.
e ele abençoa os pães e os peixes. Amém? Jesus abençoa os pães e os peixes. É isso que Jesus faz, viu? Jesus, ele nos pega com as suas mãos e nos abençoa. Nós éramos assim, menor, insignificante, sem nenhum significado para uma demanda tão grande. E Jesus pega aqueles pães, aquela disposição e abençoa. Agora ele não tem mais 5 pães e 2 peixes. Agora ele tem um milagre nas suas mãos. Agora ele não tem mais 5 pães e 2 peixes. Agora ele tem um agir sobrenatural da presença de Deus sobre a sua vida nas suas mãos. E nós somos assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, amados. Tenha fé naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Creio que os discípulos, de repente, olhando o que estava acontecendo, diz que ele pega aquele milagre. Olha só, Jesus pega aquele milagre, aquele sobrenatural que estava em suas mãos, e agora começa, olha só o que diz o texto. Isso é demais, amados. Aleluia, glória a Deus. E deu graças e partiu os pães. O relato que eu fiz aqui agora, o 41, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele levou os olhos aos céus, rendeu, deu graças e partiu. Olha só o que aconteceu. A seguir, os entregou aos discípulos. Essa manhã é uma manhã profética no nosso meio, aonde em nome de Jesus, Deus vai colocar nas tuas mãos, na tua vida, o milagre que esse mundo precisa, o sobrenatural que esse mundo precisa, e você receba isso nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Ele poderia muito bem mandar todo mundo sentar, ele por si só, e ele alimentar o povo sozinho. Ele não fez isso. Ele ensina os discípulos, ele nos ensina nessa manhã que aquilo que ele faz, que aquilo que ele é, ele nos entrega para que nós possamos agora ser a luz do mundo e o sal da terra. Então tudo aquilo que Deus nos dá, amados, é 1 Pedro 4,10 que eu citei a semana passada, que o dom que eu e você recebemos, que a graça que eu e você recebemos, que aquilo que está na nossa vida, da parte de Deus, olha só o que diz o texto, entregou aos discípulos para que eles agora pudessem servir aos outros, servir ao povo. 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, esse milagre, essa graça, esse talento, essa capacitação que nós recebemos de Deus, que você recebeu de Deus, que possa alimentar muitas pessoas, que possa fazer diferença na vida das pessoas, que possa trazer, em nome de Jesus, transformação na vida das pessoas. É isso que Deus faz na vida desse povo que precisa de Jesus através da nossa vida.
Amém. Eu quero te animar nessa manhã, em nome de Jesus, que despertes o dom que há em ti. Versículo 42 diz que todas as pessoas comeram à vontade. Isso é bom. Gosto dessa parte. E ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. Versículo 44. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Os estudos falam que provavelmente era entre 15 e 20 mil pessoas que existiam naquele lugar, que foram alimentados. Porque eles só contavam os homens, não contavam as mulheres nem as crianças. Cerca de 20 mil pessoas foram alimentadas. Com 5 pães e 2 peixes. Com um milagre. Amém? Queria chamar o Lucas aqui, eu estou terminando. Já, pastor. Já. 1 minuto, pastor, por favor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus tem colocado você nesse lugar, viu? Nós falamos desses últimos 4 domingos sobre essa vocação, esse chamado que Deus tem sobre a vida da igreja, sobre os discípulos de Jesus. E você é um discípulo de Jesus. Deus tem te plantado nesse lugar. Aleluia. Independente de quem você é, independente da sua história, Deus tem te plantado nesse lugar. E eu quero te dizer que Ele tem te plantado nesse lugar com um propósito. Sobre a tua vida existe algo de Deus. Assim como aqueles pães, aqueles peixes foram entregados nas mãos dos discípulos, Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na sua vida. Deus está te entregando algo hoje nas tuas mãos. Recebe aí da parte do Senhor, viu? Talvez você pense assim: Senhor, mas eu não tenho como. Eu sou tímido. A minha condição não é muito boa. A minha história não é muito boa. Talvez você pense que você não tem condições, que você não tem capacidade. Eu quero profetizar em nome de Jesus ânimo do Senhor sobre a tua vida hoje, viu? Talvez você pense que o ministério que Deus um dia colocou dentro de você já passou. Mas eu quero dizer para ti que não. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que ainda Ele conta contigo e que Ele te levanta nessa manhã. Há muito mais de Deus sobre a tua vida, viu? Deus quer te usar. Deus quer te usar. E eu vou usar só mais uns minutinhos aqui, nós já estamos acabando. Fique de olho fechado, por favor. Se você entende, se o Espírito Santo está ministrando com você, e você entende que você precisa realmente ser reanimado nessa manhã, em nome de Jesus, que você anda meio desanimado, que você anda meio, já até deixou de lado algumas coisas que Deus plantou no seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão aí, dizendo: Deus, eu estou aqui
E eu quero, Deus, olha aí, eu quero, Deus, em nome de Jesus, voltar. Eu quero, Deus, voltar a trabalhar para Ti. Olha aí, Jesus, meu Deus. Oh, Deus, Ele te chama nessa manhã, viu? Ele te chama nessa manhã. Chama nessa manhã, viu? Ele falou contigo lá naquele quarto, naquele dia, naquela madrugada. Ele falou contigo. Ele te chamou naquele dia. E Ele não mentiu. Ele não mentiu. Oh, Deus. Se você está entendendo que Deus está te fortalecendo, está te animando, e você que levantou a mão, se você quiser, tá? Você fica à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, tá? Eu e o pastor Eloy aqui, nós vamos orar por você, profetizando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos aqui, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Isso, pode vir aqui na frente. Deus está em nome de Jesus, te animando nessa manhã, viu? Deus está te animando.